A oração quebra os poderes das trevas. É importante para nós sabermos que as nossas orações são usadas por Deus de uma maneira bem especial, para quebrar os poderes das trevas. Consideremos agora esta verdade com relação à guerra espiritual, lendo as palavras do apóstolo João, registradas em Apocalipse 8, 3, 5. E veio outro anjo, e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para misturá-lo com as orações de todo o povo de Deus, e para ser oferecido sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o doce fumo do incenso que estava misturado com as orações dos santos subiu da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terríveis terremotos. 1. Os padrões do Antigo Testamento e as realidades celestiais. Isto é um quadro profético de como as nossas orações são usadas por Deus para influenciarem os acontecimentos da terra. Este cenário celestial descrito acima é compreendido ao examinarmos a planta do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. A Arca da Aliança. Talvez você se lembre de que o Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Baú revestido de ouro. A arca era uma caixa ou baú revestido de ouro medindo cerca de 60 por 60 centímetros por 120 centímetros. 2 querubins de ouro. 2 querubins de ouro maciço foram colocados em cada uma das extremidades da tampa que cobria a caixa de ouro, como se estivessem se curvando um diante do outro. O trono da misericórdia. O lugar entre os querubins era chamado de propiciatório, trono da misericórdia, e era o lugar da santa presença de Deus. 4. O sangue espargido. Era ali no trono da misericórdia que o sumo sacerdote espargia o sangue uma vez por ano, para a purificação e expiação dos pecados do povo. B. O altar do incenso. O altar do incenso ficava bem perto, porém fora do Santo dos Santos, na sala do meio ou lugar santo. Era separado do lugar da santa presença de Deus pelo véu interno. O altar do incenso e os elementos oferecidos a Deus sobre ele formam um quadro especial ou um tipo do ministério de louvor e oração no Espírito Santo. O incenso é uma mistura especial de pó perfumados que, ao serem queimados, liberam uma fragrância suave. Era feito de 4 substâncias obtidas de plantas moídas. O olíbano, espécie de incenso puro, uma destas 4 substâncias é um pó branco quando refinado. Alguns acham que este pó branco representa a retidão de Deus, que é a sua parte do incenso. Ao ser misturado com as outras 3 partes, as quais representam a parte do homem, o incenso torna-se uma oferta agradável a Deus. Êxodo 30-34. Na passagem bíblica que lemos anteriormente em Apocalipse 8, 3, 5, o incenso relaciona-se às orações e ao louvor dos santos. Quando as nossas orações são misturadas com a pureza e a retidão do Espírito de Deus, tudo isto chega diante dele como uma suave fragrância. C. Um templo no céu. O escritor de Hebreus nos diz no capítulo 9 que o tabernáculo de Moisés era um modelo, uma planta arquitetônica, ou padrão das coisas como realmente são no céu. Em outras palavras, há um verdadeiro templo no céu. Nele, há uma arca celestial e um propiciatório, ou trono de misericórdia. Foi para este lugar que Jesus levou o seu próprio sangue após a sua morte e o espargiu no trono de misericórdia celestial, para que os nossos pecados pudessem ser redimidos e perdoados. Leia Hebreus 9, 19, 24. Há também um altar de incenso celestial, onde um anjo verdadeiro toma as nossas orações e as oferece com o olíbano celestial diante do trono de Deus. 1. O poder de Deus liberado. Qual é o resultado na terra de toda esta atividade no céu? Apocalipse 8, 3, 5 descreve uma poderosa demonstração de raios, trovões e terremotos. Vemos isto acontecer no livro de Atos, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Quando enviamos as nossas orações ao trono de Deus através do seu Espírito, ele as envia de volta de uma maneira que pode ser vista,
ouvida e sentida aqui na terra. Liberamos o poder de Deus aqui na terra quando lhe damos alguma matéria-prima no céu. Esta é uma das razões pelas quais oramos. 2. O ciclo divino de oração. Esta mesma ideia de que o louvor e as orações enviadas para o céu produzem resultados na terra, encontra-se em Jó 36, 27 e 28. Ele reúne os vapores de água que se destilam das nuvens em forma de chuva. As nuvens do céu gotejam abundantemente sobre o homem, da umidade recebida da terra. Este versículo é uma descrição do ciclo de chuvas. O vapor d'água da terra, dos oceanos e dos lagos, sobe aos céus para formar as nuvens. Aí então, as nuvens liberam a sua umidade em forma de chuva, de acordo com o seu volume de vapor. Quanto mais umidade houver na nuvem, tanto maior será a chuva de bênçãos que cai de volta sobre a terra. A mesma coisa acontece com o louvor e a oração. Sobem ao trono de Deus e misturam-se com o puro líbano celestial. Em seguida, voltam à terra em forma de grandes manifestações de poder espiritual em nossos lares, igrejas, cidades e nações. A. Bombas espirituais. Quanto mais orarmos, mais matéria-prima daremos ao anjo no altar de ouro. Esse anjo faz bombas espirituais e as atira de volta na terra. Estas bombas varrem os poderes das trevas e libertam os prisioneiros da escravidão do pecado e da enfermidade. Quanto mais oramos, maior é o derramamento do seu poder espiritual sobre nós e sobre as nossas igrejas. Isto foi o que aconteceu quando Paulo estava na prisão. Ele enviou louvores e orações aos céus. O anjo no altar enviou bombas espirituais que sacudiram a terra e libertaram os prisioneiros. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25 e 26. B. Sem adoração não haverá chuva. Esta mesma verdade encontra-se novamente em Zacarias 14, 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. O que o profeta está dizendo? Está dizendo que se não houver nenhuma adoração, não haverá nenhuma chuva. O profeta Joel disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28. A quantidade de adoração e orações que enviamos ao céu determina a quantidade de chuva que podemos esperar no derramamento do Espírito de Deus. Se você quiser chuvas de bênção sobre a sua igreja, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. O volume de chuva que desfrutaremos será proporcional ao louvor e às orações que enviarmos ao céu, para serem destilados e enviados de volta sobre nós, como chuvas de bênçãos. Conclusão. O Espírito Santo inspira adoração e orações contínuas. A oração no Espírito nos capacita a completar o ciclo da intercessão de Cristo em nosso favor. O seu Espírito sempre nos dirige a orarmos de acordo com a vontade de Deus. É somente através das orações do povo de Deus que a perfeita vontade dele pode ser feita na terra assim como é no céu. Temos de fato um papel importante no ciclo divino de oração. Ele começa no céu, porém é cumprido na terra. Você será como discípulo de Jesus? Já escutou nossos outros audiobooks? Diariamente liberamos em nosso canal grandes ensinamentos da Palavra de Deus, através de livros. São aprendizados profundos que vamos levar para sempre. Desfrute de nossos outros materiais e envie aos amigos, através de grupos ou privado. Siga-nos no Instagram, @sadianiguel, e TikTok, @sadiaudiobooks. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Deus abençoe.